Estamos de volta aí com o terceiro e último bloco. E assim, sempre no intervalo, gente, a gente acaba pegando aqui o nosso convidado e arrochando ele aqui, que é para ele não fugir de uma próxima, né, doutora Rejane? A gente já deixa tudo amarrado aqui, deixa até pergunta, se for preciso, para o próximo programa, que é para ele não desistir de vir, né, doutora? A gente a gente já tem um acordo aqui, sabe, eu e a doutora aqui, para a gente já deixar tudo já esquematizado aqui, porque são muitas informações e quando o programa flui, assim, bacana como esse, a gente gosta de deixar realmente já tudo certinho. Doutora, tem uma pergunta aqui, é a seguinte: o ultrassom transvaginal pode ser feito no período menstrual? É uma dúvida constante aí da mulherada. O ideal é que o ultrassom não seja feito no período menstrual. Mas se a mulher estiver apresentando um sangramento anormal, é aquele fora do período menstrual, ou um sangramento que não melhora, ela foi no médico, o médico passou medicação, ainda assim ela continua com sangramento, o ultrassom transvaginal ele pode ser feito, ele deve ser feito, porque aí ele está investigando uma patologia desse endométrio. Interessante, né? E em relação à alergia, o ultrassom transvaginal ele pode causar alergia? Quando a gente faz ultrassom transvaginal, a gente usa um protetor de látex na sonda. O que eu tenho feito com as minhas pacientes que dizem que me informam esse histórico de alergia? Eu pego uma seringa de 20 ml com gel à base de água mesmo. Eu introduzo na vagina e faço o exame normalmente, com o preservativo, normalmente de látex. Eu não tenho tido problemas com essas pacientes. Eu acho que porque, como ocorre uma lubrificação melhor, menos atrito daquele látex com mucosa, eu não tenho tido um retorno negativo delas. Pelo contrário, elas voltam lá e fazem o exame novamente, sem problema nenhum. Interessante. Tudo é questão de técnica e aprendizado ali, né? E manejo. Ninguém ensina isso. Você vai adaptando o serviço, conversando com a paciente, vendo a necessidade dela, o que a gente pode fazer por ela, né? E muitas vezes ela não tem nem alergia daquele, vamos dizer assim, daquele procedimento em si, né? É de outra situação, e aí ela sempre acha que vai ser daquela questão ali, né? Sim, o ato sexual é completamente diferente do exame transvaginal, né? A fricção é totalmente diferente. Então, a lesão de mucosa no ultrassom transvaginal é praticamente zero. Ótimo. E, doutora, qual a diferença entre o ultrassom transvaginal comum do ultrassom transvaginal com preparo intestinal? O ultrassom transvaginal com preparo intestinal é aquele ultrassom que a gente pede para o paciente um dia anterior usar laxante, no mesmo dia do exame fazer um flit enema, esvaziar realmente todo o conteúdo do reto, do intestino, para poder avaliar melhor as estruturas pélvicas, geralmente para pesquisa de endometriose. É só nesse caso que a gente pede preparo mesmo. Normalmente não tem necessidade de fazer preparo. Só nos casos de pesquisa de endometriose. Exatamente, que é muito importante, né? Aí uma lesão muito pequena, ela é muito importante você dizer para o médico onde é que está aquela lesão, primeiro para ele poder tratar essa lesão e para justificar aquele sintoma da paciente, porque ela faz exame e só dá normal. Né? Chega reclamando disso. Ela precisa de uma justificativa para aquela dor que ela está sentindo, que é forte, o sintoma é exuberante, né? E hoje é uma patologia muito comum, né? Muito comum. Que tem acometido muitas mulheres que talvez por falta... Por que agora, só agora, né, está tendo tantos casos? Porque tem muitas doenças que as pessoas ficam se perguntando, né? Por que só agora apareceu isso? Muitas vezes pode ter sido porque não tinha um diagnóstico, né? Não fechava-se, né? E a endometriose também ela é uma doença que está associada à maternidade tardia. Antigamente se tinha filhos muito jovens, então... você praticamente não via realmente endometriose agora, que as mulheres começaram a ter filho depois dos 30 anos, a gente vê muito endometriose. É verdade. E aqui tem uma coisa que a pergunta tem muito... Já está aqui em relação à densitometria óssea, né? Para que serve esse exame? Como deve ser feito? Qual é a idade que, em geral, a mulher deve estar atenta para fazer essa densitometria óssea? A densitometria óssea é um exame que não é só para mulher, mas para a mulher ela é super importante, porque só de ser mulher é um fator de risco, né, para a desmineralização óssea. Com relação à idade, homens depois dos 70 anos é importante que eles façam, e mulheres depois dos 65 anos. Mulher na menopausa, em qualquer idade, é importante que ela faça esse exame, porque a menopausa, se ela tem 40 anos e está na menopausa, já é um fator de risco para ela.
entendeu? Pacientes, mulheres ou qualquer paciente que tenha doença de tireoide, hipertireoidismo, que tenha doenças renais, que faça uso crônico de corticoides, pessoas com artropatia cervejante, pacientes reumáticos indo fazer densitometria óssea, porque tem muitas doenças que, pelo próprio desuso, às vezes pela dor, vai causando desmineralização óssea. Pelo uso crônico de corticoide, vai causando desmineralização óssea, né? Então, tem algumas indicações aí. E qual que é a diferença da densitometria óssea e o raio-x? Só para ficar claro para o nosso telespectador. Na densitometria óssea, eu não vou ver o raio-x é importante para eu olhar a anatomia, principalmente a anatomia óssea e articular. Eu vou ver como é que está a integridade daquele osso, daquela articulação. Pelo menos a parte radioopaca, que a gente chama, que é a parte que a gente consegue ver no raio-x. A densitometria, eu não vou ver a anatomia óssea nenhuma. Eu vou pegar o raio-x, que é o mesmo raio-x, a mesma radiação ionizante que eu uso para fazer o raio-x mesmo, convencional. Eu vou usar ele na densitometria, mas eu vou ter pontos, onde eu vou jogar esse feixe de raio-x e o aparelho vai interpretar a relação daquele feixe com os demais tecidos ali, não só com o osso. E, a partir dessa relação, ele vai me dizer se existe uma desmineralização óssea e o quão ele vai quantificar essa desmineralização óssea. Então, assim, às vezes no raio-x eu já percebo que o paciente tem desmineralização óssea. Você vê um raio-x de uma mão, quase que o raio-x passou toda aquela mão, você praticamente não vê osso. Só que esse paciente que você percebe no raio-x que ele tem desmineralização óssea, ele já perdeu mais de 30%. Né? Já está tarde demais. Já está tarde. Então, é importante que... E mesmo esse paciente precisa fazer densitometria. Por quê? Porque você vai quantificar. Aí você vai tratar e depois você vai dar seguimento. Como é que você vai saber se o seu tratamento... O paciente vai saber se ele está melhorando daquilo se ele não tiver uma base. Então, ele precisa fazer densitometria ou de diagnóstico ou de seguimento. Ótimo. E quando que é necessário fazer a ultrassom de tireoide? Existe assim explica para o nosso telespectador, existe uma faixa etária? Como que funciona essa relação desse exame? Não existe uma triagem hoje para nenhuma doença da tireoide. Uma triagem de imagem. A partir de tal idade eu vou fazer a ultrassom da tireoide, mas minha mãe teve... Não existe isso. O que acontece? A maioria dos colegas médicos hoje que acompanham seus pacientes sabem se eles têm fatores de risco, eles vão pedir de rotina, né? E... tanto para acompanhamento de doença focal, no caso um nódulo, um câncer de tireoide, como para acompanhamento de uma doença difusa. O médico, clinicamente, ele olha, vê que tem uma alteração na palpação, a tireoide está muito grande, ou ela está muito pequena, ou ele percebeu um nódulo. Geralmente é o momento que ele vai pedir ultrassom da tireoide. E o ultrassom de tireoide é um método excelente para avaliar a tireoide. Ela é um órgão muito superficial, a gente consegue avaliar toda a tireoide, todos aqueles linfonodos regionais. Hoje em dia tem um Doppler da tireoide que você consegue avaliar as doenças inflamatórias, então é um método muito bom para avaliar esse órgão. E vale lembrar que a tireoide ela é muito sensível com todo esse estilo de vida muito corrido, muito conturbado, muito estresse, né? Ou seja, a falta de sono altera a tireoide, né? Correria altera a tireoide. Gravidez, tudo. Gravidez tudo se mete lá na tireoide. É verdade. Então acaba que está chamando mais atenção para ficar olhando mais cedo, né? A tireoide. Alguns colegas já colocaram na rotina, principalmente da saúde da... Porque, vamos falar aqui uma coisa séria. Doença de tireoide, seja ela difusa ou focal, é muito mais comum em mulher. Então, a maioria dos ginecologistas hoje já pedem um examezinho de imagem de tireoide. Principalmente na menopausa, né? Eu acabo incluindo também todos os exames. Check-up, né? Acaba que é um momento que ela fica mais vulnerável ali, né? Aqui tem uma última pergunta, né? Não sei se é a última também, que às vezes a gente emenda. Por que, em alguns casos, o médico solicita ultrassom com Doppler? Qual é o objetivo do Doppler? Que muita gente pergunta isso pra gente. Tá. O Doppler ele é uma ferramenta do ultrassom. O ultrassom ele surgiu como um método de imagem que foi se aperfeiçoando, né? Hoje, ele tem essa ferramenta, que é o Doppler, que vai mostrar o fluxo sanguíneo dentro de um determinado órgão ou de uma determinada lesão. Então, através desse estudo, eu vou saber se aquele... Vou dar um exemplo aqui, um nódulo de mama. Se aquele nódulo tem um fluxo sanguíneo aumentado, eu vou pensar em alguma patologia mais séria, porque patologias mais sérias evoluem dessa forma, com neoangiogênese, desenvolvimento de vasos sanguíneos. O Doppler, por exemplo, eu quero avaliar um bebê, eu quero fazer o rastreamento de pré-eclâmpsia, né, no primeiro trimestre. Hoje eu digo que o Doppler ele tem funções assim importantíssimas.
Com o estudo do Doppler das artérias uterinas, eu vou saber se aquela placenta se desenvolveu de forma correta dentro daquele útero e vou saber quais são as chances daquela gestante desenvolver pré-eclâmpsia. Se ela for classificada no grupo de alto risco, hoje em dia a gente pode até diminuir esse risco, que seria aí de 70%, 80% para menos de 20%. Então, o Doppler hoje é uma ferramenta extremamente útil. Eu acho que a gente consegue usar ela em todos os campos da imagem. Eu consigo usar ela não só no sentido de fazer um exame vascular, eu quero avaliar as veias do corpo, não. As artérias do corpo, não. Eu consigo avaliar todos os órgãos hoje com o Doppler. Muitas informações aí pra gente. E eu e a doutora, a gente gosta também de tirar nossas dúvidas aqui, sabe, doutora? A gente então, gosta de explorar. Se eu puder ajudar, aqui. Eu também vou tirar umas aqui. A gente já foi tirando aqui, né, doutora? A senhora tem mais alguma coisa para explorar, doutora Gigliani, aí? Não, eu gostaria desde já agradecer, né? Até que teria, assim, várias outras, mas a gente vai estar marcando. É porque a gente quer trazer ela de novo, gente. Essa é a questão. A gente não quer explorar. A gente não quer explorar ela totalmente hoje, entendeu? É porque a gente deixa assim. Nós estamos sendo boazinhas aqui com ela hoje, sabe? Não, está sendo muito agradável. Estou gostando muito, realmente. Que legal. Que bom. Que bom. Isso, na verdade, nós queríamos agradecer, né? E ter aceito o convite, o desafio, que a gente sabe que muita gente não encara, que a TV às vezes dá uma intimidada, né? Em mim, muito. Mas foi muito divertido, porque a gente está entre colegas aqui, a gente está discutindo assuntos que as pacientes falam com a gente sobre isso todos os dias. Essas dúvidas são dúvidas da nossa rotina, do dia a dia mesmo, das mulheres. Eu acho que todas as mulheres que assistirem isso aqui, de alguma forma, vão estar se beneficiando dessa informação que a gente está passando para elas hoje. É a nossa missão, né? Exatamente. Muito obrigada, viu, Gigliani? Darwin, é com você agora. Doutora, eu também quero agradecer muitíssimo assim, pela senhora ter aceitado esse convite, esse desafio de estar aqui, tirado um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é corrido, é bastante corrido, para estar aqui conosco. Muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço, de coração. Gente, estarei sempre disponível aqui. Ótimo, muito bom ouvir isso. Gente, e olha só, para você que tem dúvidas ainda relacionadas aos exames de imagem, a doutora Gigliani atende lá na Bioimagem, que fica na folha 27, que é ali anexo a Bioteste, viu? Dá uma passadinha lá, ou ligue, está passando o telefone aqui embaixo, faça seu agendamento, não crie desculpas, só faça o exame, vá lá, marque ou ligue, marcando, e faça seu exame lá, que eu tenho certeza que você vai receber o seu exame e vai ter uma qualidade assim fantástica, porque eu faço lá também, tá? Só para deixar claro, viu? Então, muitíssimo obrigada a você, telespectador, que ficou aí conosco até agora, e nosso muito obrigado a você. Fique ligadinhos no programa Missão Saúde na TV.